A obra Ensino de História, Fundamentos e Métodos foi escrita pela historiadora Circe Maria Bittencourt e aborda aspectos do ensino e aprendizagem de história do ponto de vista dos problemas teóricos que fundamentam o conhecimento escolar. Visa propiciar aos docentes de diferentes níveis uma base para refletir sobre as finalidades do ensino de história e seu papel na formação dos alunos. O livro faz parte da coleção Docência em Formação, ao qual busca contribuir para a formação inicial e contínua dos professores. Bittencourt busca trazer reflexões em relação ao ensino de história, dividindo sua obra em 3 partes. A primeira parte consiste em um debate sobre a própria ideia de disciplina, bem como sua trajetória ao longo do tempo dentro da educação. A segunda parte aborda de maneira teórica e metodológica as ciências que respaldam a história escolar, partindo de uma conceitualização sobre a historiografia e as diferentes vertentes relacionadas com o ensino e a aprendizagem de história. A terceira parte expõe os dilemas com os materiais didáticos como mediadores na relação entre ensino e aprendizagem, trazendo discussões sobre os materiais considerados tradicionais e os ditos inovadores, respaldados pela produção historiográfica e as teorias de aprendizagem. Cada capítulo traz sugestões de atividades que, segundo a autora, têm o intuito de estimular os professores a maiores debates em sala de aula ou em sua formação continuada. O questionamento "o que é disciplina escolar?" abre o primeiro capítulo da obra, apresentando uma discussão sobre diferentes pontos de vista em relação ao que consiste uma disciplina escolar, seja ela uma transposição didática, como uma adaptação do conteúdo da academia para ser transmitida ao aluno, ou como uma ciência própria ancorada em sua própria epistemologia. O autor estabelece um histórico da constituição das disciplinas e afirma que os professores mobilizam em seu ofício os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação profissional e os saberes da experiência. Portanto, assume-se então que a disciplina escolar é uma produção coletiva das instituições de ensino, e com isso, o método não deve ser a única preocupação, entrando em discussão também o que se ensina e o que se deixa de ensinar. Nessa esteira, o ensino de história entra em discussão com seus conteúdos e metodologias, sendo apontadas pesquisas que retratam o ensino de história influenciado diretamente pelo contexto político, social e econômico. Primeiramente, entre o século XIX e XX, o ensino de história foi marcado pelo patriotismo e civismo exacerbado, a fim de querer garantir uma homogeneização da cultura com um predomínio de uma visão eurocêntrica e a busca pela formulação de uma identidade nacional. Após o final da década de 1930, com a criação do Ministério da Educação, houve uma maior centralização das tomadas de decisões, e os conteúdos escolares, de maneira geral, começaram a passar por normas mais rígidas. Nesse sentido, houve uma consolidação do enaltecimento dos heróis nacionais e a memorização no processo de aprendizagem começou a tomar cena, ao passo em que testes eram utilizados como mediadores de sucesso escolar, ou seja, aprender era memorizar. A mecânica da memorização começa a ceder ao passo em que resistências a essa metodologia começam a surgir, dando abertura para os estudos sociais e os métodos ativos com o intuito de integrar o aluno na sociedade e com isso ter como ponto de partida o aluno. Entretanto, dava-se maior importância à técnica do que ao conteúdo, exigindo do professor uma neutralidade no ato de ensinar, tomando como referência disciplinas exatas como a matemática. Posteriormente, com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais em 1996 pelo MEC, o ensino foi destinado para a grande massa populacional e com isso exigiu-se adaptação dos conteúdos escolares. Com influência de outros países, o Brasil buscou atender camadas sociais que antes não eram favorecidas pela educação, ao passo que a elaboração dos PCNs foi seguida pelo debate de uma base nacional, que é a atual BNCC. Bittencourt ressalta a influência das avaliações em larga escala na elaboração desses currículos, enfatizando as grandes influências políticas e econômicas que pressionaram essas mudanças. Nesse contexto, o neoliberalismo era a grande influência. Com relação aos objetivos mais recentes do ensino de história, a autora relembra que ela serviu inicialmente para legitimar
legitimar um passado que explicasse a formação do Estado-nação e para desenvolver o espírito patriótico ou nacionalista. A contribuição do seu ensino para a constituição da identidade permanece, mas já não se limita, hoje em dia, a constituir e forjar uma identidade nacional. Um dos objetivos centrais do ensino de história, na atualidade, relaciona-se à sua contribuição na constituição de identidades no plural. A identidade nacional, nessa perspectiva, é apenas uma das identidades a serem constituídas. A constituição de identidades associa-se à formação da cidadania, que é um problema essencial na atualidade, ao se levar em conta as finalidades educacionais mais amplas e o papel da escola em particular. A contribuição da história tem se dado na formação da cidadania associada mais explicitamente à do cidadão político. Nesse sentido é que se encontra em inúmeras propostas curriculares a afirmação de que a história deve contribuir para a formação do cidadão crítico, o que é um termo vago, mas que é indicativo da importância política da disciplina. Assim, a finalidade de uma formação política atribuída ao ensino de história está articulada a outra significativa finalidade, que é a da formação intelectual. A formação intelectual pelo ensino da disciplina ocorre por intermédio de um compromisso de criação de instrumentos cognitivos para o desenvolvimento de um pensamento crítico, o qual se constitui pelo desenvolvimento da capacidade de observar e descrever, estabelecer relações entre presente e passado, fazer comparações e identificar semelhanças e diferenças entre a diversidade de acontecimentos no tempo. Na proposta dos PCNs, além das duas finalidades, foi acrescentada uma mais geral, que é a formação humanística dos educandos. Em documentos sobre as finalidades do ensino na educação de jovens e adultos, a preocupação com uma formação humanística para as atuais gerações corresponde a compromissos gerais da sociedade, e essa formação não pode ser confundida com a formação das humanidades de períodos anteriores, que era promotora de uma educação enciclopédica destinada a determinados setores economicamente favorecidos e à constituição de uma elite iluminada, que seria a única responsável pelos destinos políticos do país e justificadora das desigualdades sociais e de direitos. A moderna concepção de formação humanística tem como pressupostos outros valores e compromissos. Uma formação humanística moderna abrange reflexões e estudos sobre as atuais condições humanas, mas que se fundamenta nas singularidades e no respeito pelas diferenças étnicas, religiosas e sexuais das diversas sociedades. A perspectiva histórica permite uma visão não apenas abrangente ao estabelecer relações entre passado e presente na busca de explicações do atual estágio da humanidade, como também permite identificar as semelhanças e diferenças que têm marcado a trajetória dos homens no planeta Terra, o que significa rever as relações entre homem e natureza e também situar no tempo as permanências de conflitos geradores de violências de diferentes níveis e em diferentes locais, seja dentro das casas, das favelas, nos grandes centros urbanos, nas áreas rurais ou em campos de batalha. Como então selecionar o que estará presente nas discussões em sala de aula? Esse é o questionamento que abre a segunda parte do livro, a partir do qual Bittencourt faz breves reflexões a respeito das tendências historiográficas presentes no cotidiano escolar. Primeiramente, a ideia de uma história como narrativa foi influenciada ferrenhamente pelo positivismo, o que trouxe a ideia de um passado cristalizado. Após essa onda, os conteúdos começam a fundamentar-se em questões sociais e não apenas econômicas, o que, paralelamente, foi acompanhada de um movimento que defendia a história social, que abarcava discussões em relação a macro e microhistória. De acordo com Bittencourt, após essas tendências, a história do tempo presente entra em voga. A autora aprofunda-se um pouco mais na discussão dos conteúdos escolares baseados no cotidiano e na história local. Ancorando-se nos pressupostos psicológicos que norteiam a educação, Bittencourt resgata brevemente as concepções e os confrontos entre Piaget e Vygotsky, ao passo em que evidencia suas influências para o ensino de história, sobretudo na apreensão dos conceitos históricos e na importância desses conceitos para o entendimento da disciplina. Posteriormente, apresenta as concepções de tempo histórico e a importância do espaço, noções estas que são consideradas
indissociáveis e que são de extrema relevância no ensino de história, haja vista que um dos objetivos básicos da história é compreender o tempo vivido de outras épocas e converter o passado em nosso tempo, ou seja, transformá-los em tempos que são familiares para nós. Com isso é posto também a importância do espaço em consonância com as ações humanas. A autora também critica o ensino de história com base nos métodos tradicionais de decorar informações e tece algumas reflexões sobre o ensino com base no método dialético que visa a formação do espírito crítico nos alunos. Marc Bloch, Fernand Braudel e Leroy Ladurie são alguns pesquisadores citados que utilizam do meio ambiente para suas pesquisas e que contribuem, desse modo, para a interdisciplinaridade. O patrimônio cultural entra em voga na medida em que o estudo do meio passa a ser compreendido como uma metodologia rica para ser trabalhada em sala de aula. A ideia de se utilizar dos bens culturais, seja material ou imaterial, passa por debates acerca de qual memória está sendo lembrada e qual tem sido esquecida. De acordo com Bittencourt, há um compromisso educacional das escolas perante o patrimônio cultural no sentido de preocupação com os bens locais que são referência de identidades múltiplas para os alunos. A terceira e última parte da obra aborda as concepções e usos dos materiais didáticos, especialmente nas aulas de história. Os livros acabam sendo objeto de discussão num primeiro momento, onde é entendido como um material didático mais evidente nas escolas e que demanda dos professores um posicionamento político em suas escolhas. Se é apoiando-se nos livros que professores e alunos muitas vezes percorrem um ano letivo, acaba sendo ele o fator determinante para a formação do indivíduo ao final de seus estudos. Com isso, Bittencourt deixa claro o livro como um objeto cultural e político, o qual também sofre influências do mercado corporativo no que toca à produção e venda em massa desses materiais para as redes de ensino. Uma proposta de análise dos livros didáticos é mencionada, o qual divide o método em 3 partes: uma análise da forma que o livro é apresentado, uma análise do conteúdo histórico escolar que evidencia as correntes historiográficas e demanda uma explicação sucinta dos fatos históricos e, por fim, uma análise dos conteúdos pedagógicos, onde, a partir das atividades propostas, evidencia-se as concepções de aprendizagem e os objetivos propostos para o aluno naquele livro. O livro didático é posto como um veículo que carrega ideologias e difunde saberes de maneira impositiva, como um transmissor de uma verdade histórica pouco aberto a questionamentos. Como é um grande ponto de apoio de professores e alunos em sala de aula, o uso dos manuais deve ser cauteloso. A última discussão do livro é referente ao uso de documentos escritos e não escritos como fontes históricas para os debates em sala de aula. A autora fala também sobre o uso da imprensa e da literatura como fonte histórica. No mais, a utilização de materiais não escritos também devem estimular o senso crítico no aluno, seja a partir de uma visita em museu, seja por meio da apresentação de fotografias e produções cinematográficas ou músicas. Para concluirmos, vale ressaltar que este livro aborda aspectos do ensino e aprendizagem de história do ponto de vista dos problemas teóricos que fundamentam o conhecimento escolar e dos problemas das práticas em sala de aula. A história, enquanto conhecimento escolar, possui uma história que é brevemente apresentada, a fim de propiciar ao leitor reflexões sobre o atual momento da disciplina no processo de reformulações curriculares, o peso da tradição escolar, as mudanças do público escolar e os impactos do mundo tecnológico estão inseridos nas transformações e permanências da história escolar. O livro preocupa-se em fornecer fundamentos sobre seleção de conteúdos e métodos para os futuros professores ou para os que já estão enfrentando o trabalho nas salas de aula. Será que os métodos e conteúdos tradicionais devem ser abolidos? Qual é a relação entre a produção historiográfica e a produção histórica escolar? Quais são os materiais didáticos apropriados para as atuais gerações que vivenciam em seu cotidiano o mundo das informações tecnológicas, simultâneas, consumistas e intensamente audiovisuais? Este livro pretende, sobretudo, propiciar aos docentes dos diferentes níveis uma base para refletir sobre as finalidades do ensino de história e seu papel na formação das atuais gerações. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.